Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para dar uma atualizada aqui na planilha. Antes de utilizar essa planilha, seria interessante ativar o VBA para que ela trabalhe corretamente, sem problemas. Vou deixar um link aqui explicando como ativar as macros. Então aqui tem as informações do dados de cálculo, podem consultar aqui. Não vou muito a fundo na teoria, qualquer coisa entrem em contato, consultem por e-mail, que eu ficarei muito feliz em responder. Enfim, aqui no dimensionamento do olhar, né, que eu vou deixar esse balancinho só como referência à planilha de cálculo do balancinho. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato, eu passarei para vocês de acordo com a norma. Essa planilha aqui é somente para uma verificação. Aqui para dimensionamento do olhar, eu vou seguir as informações que está na norma para poder fazer esse exemplo. Está seguindo a 6383. Então aqui na planilha eu vou mostrar aqui os mesmos pontos que foram utilizados no vídeo anterior. Estarei utilizando, porém eu acrescentei alguns pontos aqui que são importantes para nossas verificações. Aqui nós temos esse ponto inicial, onde estão todas as informações conforme a outra planilha. Eu tenho aqui as informações da norma, que não deve ser alterado. Aqui eu tenho as informações da manilha, as dimensões, né? Então tem um item aqui que eu deixei somente por peculiaridade da norma. Um item que eu encontrei na norma que não está batendo, que é esse B do pino. Na norma eles usam 63. Porém, quando a gente vai, já vou mostrando aqui, na página 13, a gente tem esse item. Ele dá aqui 63, porém o 63 que é utilizado não é o diâmetro do pino, é a abertura da manilha, é a abertura entre olhares ali. Só para recapitular, que a gente vai ver que vai dar um erro se eu considerar o 63. O cálculo está totalmente correto, o cálculo dessa norma foi muito bem desenvolvido, porém ficou essa situação aqui. Esse diâmetro do pino seria 43, não 63. Então eu já deixo ele aqui só para vocês saberem da onde tirei esse 63. Vamos lá, passo a passo aqui, o que está na informação de cálculo da norma, né? Vou fazer uma simulação. Na simulação de cálculo, utilizando o exemplo dado na norma, ele dá pra gente aqui os dados, né? As considerações, o material ASTM A36, ele tem uma tensão aqui de 250, a tensão de tração do eletrodo é o E6018 que está sendo utilizado, o diâmetro ele não fala, mas isso não considera agora. Então aqui se você alterar aqui, ele altera, continua os mesmos parâmetros, ele dá aqui o diâmetro disponível, ele já dá para mim aqui a corrente de solda. Se eu quisesse fazer uma TIG ou MIG, MIG-MAG aqui no caso, a gente está utilizando eletrodo revestido. Vamos dar um exemplo com o TIG. Exemplo da TIG, ele vai aparecer aqui para mim todas as opções que tem aqui. Aqui ele já vai aparecer para mim a vazão do gás com os diâmetros possíveis que a gente tem. Eu coloco aqui 1.6, ele me dá a vazão do gás, a corrente de solda. As posições de soldagem também. Aqui tem o índice de posições. Vamos voltar mantendo aqui o da norma, que é o eletrodo revestido E6018. E vamos para frente. Na norma, 40 mil quilos, 40 toneladas. O ângulo da norma está com 60. Está utilizando 4. Ele está em mar aberto, menor que 100 toneladas. Taticamente em 4 pontos. Eu tenho aqui, ele já dá todas as condições. Então, já está batendo com as condições de cálculo da norma. Se verificarmos aqui, ela já vai dar o valor de 21.672. No caso, 21.68. Na força do pino, ele está dando aqui na norma 276.400. Aqui, 276.377. Casas decimais aí que ele deve ter considerado. Então tá, o FI 415, se a gente olhar lá, ele está com 415, que é o E6018 que eles usam. O diâmetro do pino, que eu tinha falado, que seria 43, aqui eles consideraram 63. No caso, esse 63 seria o vão. Mas vamos considerar como está aqui para bater os valores. A gente vem aqui e seleciona o valor que eles colocaram para encontrar o 63 aqui, né, no pino. Então eu seleciono aqui. Lá é só para fazer uma verificação quando necessário. Então eu coloco aqui o 65 que eu inseri, somente para chegar no valor da norma. Ele vai dar aqui a referência, o grau 06, grau 6, né? Vou explicar para vocês aqui uma situação que eu tive que inserir na planilha para poder o valor não sair repetido e dar um valor seguro. Quando vocês verem aqui, eu tenho os diâmetros, né? Um exemplo aqui, 66 significa que ele é o grau 6. 66.01 significa que ele é o grau 8. Isso aqui é só para fazer a diferença na hora de fazer o cálculo. Tem uma diferencinha na capacidade de tonelada dele. O de 66, por exemplo, grau 6, ele está dando, esse vão, né? Ele está dando 20 toneladas de carga. O 66.01, o grau 8 vai dar 32 toneladas. Tirei isso dessa planilha aqui. Um exemplo, 61, o vão vai dar pra gente as opções aqui, né? Grau 6, 16 toneladas. Grau 8, 25 e 30 toneladas, né? Vamos lá, rapidão. Vamos pro próximo passo. Fiz essa comparação. Eu vou explicar para vocês o porquê que vai dar um erro considerando essa cota aqui. Ele vai pedir pra gente alterar no final. Então ele vai dar, vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Ele vai dar pra gente aqui os desenhos, a geometria da peça. Tem as indicações que vocês podem ler com mais calma. O que ele deu, né? A gente vai voltar aqui depois. Isso aqui é pela situação do vão da manilha. Eu posso voltar aqui. Se vocês quiserem, por exemplo, numa situação que não existe a espessura aqui, de repente um projeto diferente aí, você pode cadastrar outras espessuras aqui. Para cadastrar outras espessuras, então ele vem aqui e insere uma nova tabela acima.
depois que cadastra, você pode retornar as verificações e continua do mesmo passo. Então aqui nós vamos deixar por enquanto, não atendendo aqui as especificações. Aqui, o raio adotado aqui, né? Se é o mínimo, então a gente tem que ter maior que esse valor. Vou colocar 82, ele já vai aprovar. Depois a gente vai aprovar isso aqui. Vamos para frente, a gente volta lá. Diâmetro máximo, né? Ele dá o diâmetro máximo aqui. Obviamente a gente coloca o mais próximo, 144. Vamos deixar aqui de acordo com a norma, tá? A espessura da chapa adotada do fornecedor, T do olhal, no exemplo da norma, vocês podem consultar depois, ele usou 16 milímetros. Acima já tá tudo como a norma, tá certo? Aqui, o T do anel teria ficado com 8 milímetros, conforme tá lá na norma. O que mais que eu tenho lá? A espessura calculada, ele vai dar para mim aqui o raio mínimo do externo do olhal, mas vamos colocar o raio que tá na norma. O raio que tá na norma, 125, tô conferindo aqui. Aqui vem o diâmetro externo do anel de reforço é 200 milímetros, que lá aparece raio de 100, 200 milímetros. A altura dotada da base do H, né, que eles utilizaram ali, o H da cota, que é esse H aqui, da base ao centro do olhal, né, foi utilizado 115. O chanfro dotado foi 25, vocês podem olhar lá no desenho, esse desenho disponível na norma. Seguindo aqui o passo, 25, folga no furo dotado, né, aqui deu 1,89, eles adotaram 2, né, a largura da base foi 400, então já vai dando aqui para mim, aqui eu posso usar aqui já é parâmetros 1.8, se eu tivesse usado menos, ele ia dar pau, então é 1.8 que você deve adotar o mínimo possível. Obviamente aqui eu adotaria 2 para tirar esses arredondamentos. Então, todos os cálculos estão batendo, vocês podem conferir lá, eu não vou passo a passo, não vou olhando um por um, então ele já vai atendendo, vocês podem conferir, eu vou conferir um aleatório, só para a gente poder checar a confiabilidade da planilha, ok? Vamos aqui em arrancamento conjunto do anel da chapa principal do olhal, o F do pino bateu, deu 377, e aqui deu, vamos olhar aqui, valor 2377, bateu, 859, 918, ponto, tem os arredondamentos aí, 859, 728, são casas decimais, vamos verificar um outro aqui, cisalhamento da área em frente ao pino do olhal, vamos lá, cisalhamento da área em frente ao pino do olhal, 54 megapascal, 54 megapascal, 0,4 vezes FY, deu 100 megapascal. Bateu, vamos prosseguir aqui. Então ele vai atender, aqui você vai fazer só as condições, se atende ou não atende. Se não atender, você vai ter que retornar e fazer a verificação do que ficou para trás, espessura do T do olhal, espessura do T do anel, ou de repente material que deve ser mudado. Isso aí deve ser verificado por um profissional que tem o mínimo conhecimento do que está sendo feito. Então aqui, valor adotado do filete de solda, 6. Poderia ser maior, mas por questões de economia a gente utiliza 6, né? Por boa prática. Verificação do olhal, isso aqui é somente para verificar a área. Aqui ele já dá para mim as condições como que deve ser feita. A solda, essa solda acima de meia polegada, ela tem que ser executada e preferencialmente com penetração total, correto? Se fosse filete ia aparecer outro desenho, outra figura. Aqui na 8800 dá umas definições, eu incluí, substituí a NB14 para poder seguir o que está sendo feito lá. Aqui no caso, eu coloquei aqui a extra, até aqui já morreria planilha, finalizaria, mas aqui é mais para verificações de solda que eu incluí. Então, a gente vem aqui a espessura da chapa base, vou colocar uma chapa de meia, ele já vai dando as seleções. Se fosse filete de solda, ele ia dar outro parâmetro, como a norma fala aqui, tá? Vocês podem ler com calma, tá? Falando sobre perna de solda, falando sobre a garganta efetiva, comprimento efetivo, tudo tá escrito aqui, vocês podem consultar a norma também. Podem me consultar que eu também ficarei muito feliz de compartilhar com vocês o que eu puder compartilhar. Base do cordão de solda, é recomendado, pode ser maior, vamos adotar 15, só termos de exemplo também, vamos adotar 15. A garganta efetiva de solda calculada, a garganta efetiva de solda adotada, vamos adotar meia polegada. Seguindo, ele dá uma área efetiva de soldagem aqui embaixo já faz a comparação, carga máxima definida de projeto para cada olhal, 12 toneladas, isso é feito o cálculo lá de acordo com o ângulo da força também, né? Aqui também tem a carga máxima para esse olhal em relação à solda, então ele atende, ele não atenderia se essa carga fosse maior que essa, tá ok? Ele já dá as referências aqui, para você gerar o desenho, você pode estar utilizando esse parâmetro aqui. O que eu costumo fazer, né? Eu costumo apresentar para os meus clientes o desenho e faço a apresentação do processo de fabricação do item, tá? Para facilitar com as medidas, com as cotas, com os materiais apresentados aqui também, parâmetros de solda que deve ser feito, como esse foi um exemplo com solda TIG, né, em inox, eu utilizei aqui os parâmetros de soldagem que a planilha já nos dá, facilita bastante na hora de uma apresentação. Você também pode apresentar o seu projeto em 3D, né, a gente costuma fazer para apresentar aí a realidade, reduzindo erros na condição do projeto, né, então a gente costuma fazer assim. Então aqui ele já me dá as cotas, as dimensões, dá os parâmetros de soldagem que está em cima, resumindo aqui embaixo o processo. No caso aqui o A mínimo 1.8, vamos utilizar 2, que é o chanfro aqui. Isso aqui é mais para um processo de solda, não haveria necessidade, porém para aumentar resistências eu gosto muito de colocar, garantir um melhor reforço, a fusão, quem entende aí de solda vai saber o que eu estou falando. Então a espessura mínima da chapa base, ele já me
dá aqui, isso aqui não teria necessidade de colocar, eu coloquei somente para a gente ter um parâmetro, a espessura mínima. Aí, aqui que tá? Na norma ele pede a folga mínima de 6 milímetros entre a cabeça do olhal até onde será o gancho ou uma corda, um cabo, tem que ter essa folga, tá? A folga máxima é 12, então a gente tem o W. Aqui a gente vai verificar que a folga máxima seria 12, a folga real tá dando 33 milímetros de folga, muita coisa. Então a gente tem que rever o olhal. Aqui ele já me dá umas sugestões, tá? Aqui ele fala aqui na norma, né, 25% de abertura entre olhares a manilha ou de 12 milímetros, que for menos. Aqui, o que dá de condições sugeridas, né? Aumentar T do anel 5,25 milímetros, aumentar a espessura do T do olhal a 10,5 milímetros, ou diminuir o vão E ou W, né? O E, no caso do fornecedor que eu selecionei, o W é o que a norma está considerando essa cota como CW, eu considero como E. Tá? O vão da manilha, verificando as aprovações das outras condições de cálculo. É claro que se diminuir o vão da manilha, você vai ter que considerar se essa manilha que você está diminuindo vai manter essas condições. Para mim, no cálculo, a gente vai retornar lá, eu achei melhor manter essa condição. Também eu quero apresentar a observação que eu coloquei, essas cotas não estão no desenho da norma, porém eu achei interessante para facilitar no momento da escolha, né? Ou do gancho, ou do cabo, ou qualquer elemento de içamento que vai ser inserido nesse ponto. A gente tem que limitar esta condição. Então aqui a gente tem ali, né, na situação, lógico, depois que a gente alterar lá os valores, isso aqui vai atualizar. Aqui ele dá o LDM, que é igual ao DD, menos o R do olhal, menos os 6 milímetros da folga mínima. Então ele vai dar para mim o valor máximo dessa espessura ou diâmetro deste elemento, para poder, na hora de fazer uma seleção com o fornecedor desse tipo de material, facilitar aí na sua escolha. Mas agora a gente vai voltar lá para fazer essas alterações seguindo essas soluções sugeridas aqui, que a gente vai fazer isso agora. Retornando nas condições, ele vai dar para mim aqui qual que seria o ideal a gente colocar. Então ele aparece para mim que é automático, tome nota. Eu vou colocar aqui 28,57, só para não esquecer, porque quando eu colocar esse valor aqui, essas condições vão alterar. Então, só para um termo didático, né, a gente mantém aqui. Então, eu vou colocar lá o que ele me sugeriu. Obviamente, eu tenho que fazer uma análise depois, eu posso fazer essa análise com calma, 28,57 e 15,87. Apago aqui, para caso futuros cálculos eu tenha que fazer novamente. Então, ele aprovou em todas as condições. Só que aqui, para otimizar mais ainda, eu poderia alterar essas condições, né? Manter aqui a espessura calculada total do olhal, né? Então, tá batendo. Esse vão aqui cabe dentro desse vão da manilha aqui, correto? Porque a gente adotou lá 65, né? Então tá certo, ele tá atendendo. Só que aqui deu pau. Opa, o que aconteceu? Temos que alterar aqui, porque senão na garganta de solda do anel ia dar problema. Já atendeu, ok, aprovadas as condições. Vamos verificar se todas as condições atenderam. Atendeu todas as condições. Atendeu as condições de carga. Manteve, aprovado. O que é aqui, né? Casos enrijecedores. Se você tiver uma viga aí, por exemplo, embaixo, você coloca assim. Ou seja, enrijecedores embaixo dessa chapa. Aumentaria a resistência, você poderia diminuir aqui a espessura da chapa. Aqui, ele atendeu as condições porque a máxima é 12, a folga real baixou para 4,69, de acordo, e sumiu aquelas referências aqui embaixo, correto? E ele está aprovado. Aqui também eu inseri, isso aqui é de uma norma americana, eu inseri para a gente ter uma média de durabilidade de vida do olhal, desse componente. Aqui eu falo sobre as condições de serviço, eu incluí isso aqui para a gente ter uma vida média calculada, né? É interessante que seja feito as inspeções. Essa norma americana que eu utilizei para fazer isso não seria necessário, mas eu achei interessante para a gente ter essa vida útil, né? A gente coloca aqui os ciclos de carga, aqui o que ela pede, né? Os ciclos de carga média por dia, a vida útil desejada, só que aqui tem o seguinte, se você alterar, colocar muito alto isso aqui, você altera na classe de serviço. A classe de serviço é diretamente relacionada com a vida média calculada, durabilidade em anos, tá? Você alterar muito isso aqui, você pode superdimensionar ou subdimensionar e não seria interessante para o seu cliente. Então vamos lá. Categoria B, a norma já fala que para levantamento de carga tem que ser a categoria B. Categoria de design, a norma já fala que a categoria para levantadores, né, tem que ser a B. Ao menos que, por exemplo, se um profissional aí qualificado determinar que tem que ser a A. A quando a situação é totalmente conhecida, né? Só que é o seguinte, se eu utilizar a A, ela tem que ser 0 aqui. Por exemplo, se eu colocar ele vai alterar. Então eu não posso utilizar classe de serviço 3 na categoria A. Ela tem que ser categoria B. Então, por isso tem que ser muito bem verificado essas condições. Vou deixar aqui com 5 com 10 anos, aqui eu desejo, aqui ele vai me estipular 7 anos de acordo com as relações aqui. A categoria B deve ser designada, né? É o que é considerado aqui na norma.
norma. Categoria C é quando em extremas situações, tá? Se você conhece todas as condições, carga, a variação, totalmente você sabe o ambiente, onde vai ser feito o carregamento, todas as condições são conhecidas, você pode deixar na A, lembrando que aqui tem que estar na 0, tá? Só que vamos deixar conforme considerado pela norma, que é a B. Voltando lá, a gente atendeu todas as condições, finalizando os passo a passo, você pode vir aqui e ir para o memorial de cálculo. Então você pode colocar as informações, as revisões, projeto eu coloquei eu mesmo, a verificação eu mesmo, a execução eu mesmo, que a verificação poderia ser um cliente ou alguém. Então ele dá todos os parâmetros que foram atendidos pela norma, dá todas as memórias de cálculo necessárias para esse item, né? Finalizando, você pode retornar para onde a gente estava, né? Ou voltar para o início, vir para cálculos, caso tenha alguma coisa para alterar aqui, né? E eu posso também imprimir a memória de cálculo. Clicando aqui e ela vai me dar as respostas em forma de memória de cálculo. Vocês podem imprimir isso e enviar para o seu cliente. Aqui você pode voltar e também ir para a tabela de inspeção, imprimir isso, deixar com o pessoal da manutenção, com o seu cliente, para que um profissional responsável faça as verificações. Aqui ele já vai dar a validade da data da liberação até a validade onde seria teoricamente o fim deste equipamento. Porém, como citado anteriormente, no último ponto dessas verificações, né, você tem que se atentar que tem um parâmetro que fala, né, todos os componentes estruturais do levantador de cargas devem ser checados por um profissional qualificado ao final da validade, de acordo com a ficha de inspeção. Por quê? Para evitar de repente, esse componente ainda está bom para uso, né, só que um responsável que tem que fazer essa verificação, essa análise, né, aqui já dá todas as inspeções, né, as frequências, de acordo com o serviço normal, pesado, serviço severo. Vocês podem analisar isso aqui da vida útil calculada. No final aqui é como um PMOC, né, um plano de manutenção, operação e controle deste item, tá? Vocês podem fazer aqui a verificação, a data que foi realizada, o nome do técnico e o visto do responsável. E no final vocês têm a observação, pode colocar a data aqui, se houve algum problema aqui nessa data, você pode colocar aqui o que houve. Essas notas estão todas aqui, vocês podem consultar. Qualquer dúvida, entre em contato. Vocês também podem imprimir o formulário, conforme o outro exemplo. Não vou imprimir aqui, somente para a gente ganhar tempo. E é assim que a gente trabalha com essa planilha. Fiquem à vontade para dar um feedback aí, se quiser entrar em contato para saber mais sobre a planilha. A gente está fazendo parte de um projeto FAP, é um projeto que ajuda crianças e adolescentes em seus estudos. Tá deixando o site aí, o link, tá ok? O link para download da planilha também estará na descrição. Tá, aqui fala um pouco mais sobre o que é o FAP, o que eles fazem, né? É muito interessante, entrem lá para saber mais, ajuda muito, é uma visão muito interessante e entrem, procurem nas redes sociais e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, mais uma vez agradeço, espero que curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse canal e logo mais estarei compartilhando mais planilhas de cálculo e outras planilhas da área de engenharia, que particularmente é uma das áreas que me inspiram. Muito obrigado e até a próxima.